Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título Vingança. E a Bíblia, ela tem muito a falar sobre vingança, tanto nas palavras do hebraico quanto nas gregas, traduzidas ao pé da letra, como vingança que tem a sua raiz na ideia de punição. E isto é crucial para nós entendermos por que Deus reserva somente a Ele o direito de vingança. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, ele nos diz: Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: A mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor, que está lá em Romanos 12, 19. Onde aqui o apóstolo Paulo, ele repete o que está lá em Deuteronômio 32, 35, que ele faz assim, através desse capítulo e versículo, uma promessa para nós encontrarmos, né, as coisas que estão relacionadas à vingança, né? Que o direito é só dado para Deus fazer isto. E Deus promete fazer justiça e ele nos proíbe de buscar vingança pessoal. Nós podemos até estar assim revoltados, às vezes magoados e chateados com alguém, às vezes com os filhos, familiares, pessoas mais chegadas a nós, amigos, ou às vezes não, que fizeram mal a nós. Isto machuca bastante a todos nós, principalmente o interior, né? E porque isso dói bastante em nós, né? Pela maldade que fazem para nós. Mas nós devemos lembrar que a vingança ela pertence a Deus, como diz aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 19. E também ele repete o que está lá em Deuteronômio 32, 35, que a vingança pertence a Deus. Nós temos que pedir e se render a esse Deus maravilhoso, Criador e mantenedor do universo, que Ele faça a justiça. Porque Ele, Deus, Ele tem essa justiça a ser feita no seu devido tempo. E o que nós devemos fazer é orar para que esses inimigos realmente se arrependam e que Deus realmente faça essa justiça e assim de nós termos sabedoria, para nós termos um autocontrole, para nós conduzirmos a nossa vida. E Mateus capítulo 6, versículos 4 até 6, e Mateus capítulo 6, versículos 7, e também Mateus capítulo 16, versículos 27, e também está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, esses que aqui possuem textos onde Jesus, ele viu assim, os princípios de recompensa e punição através de Deus. E porque aqui mostra nesse capítulo e versículo que Deus trará a recompensa e a punição justa aos nossos inimigos em seu devido tempo. E não é nosso o direito de fazer justiça, porque nós temos que saber que nós temos que esperar no Senhor Deus, que Ele é sabedor de todas as coisas. Jesus, ele não era contra, né, o princípio assim, de recompensas e punição, e também justiça. É uma questão assim de princípio, né? E é a parte essencial de toda a nossa vida. No entanto, ninguém deve assumir por si mesmo o papel de um juiz,
de um júri ou talvez de um carrasco. Até que o Senhor trouxesse a justiça eterna, na época do povo de Israel, era dever dos juízes, né, dele implementar as leis e determinar as punições devidas, justas, quando ocorriam danos assim e as pessoas eram prejudicadas, onde havia lesões, né, onde havia realmente brigas. O ser humano, seja qual for o gênero, ele tem dificuldades em apresentar o verdadeiro amor do Criador, do universo, para as demais pessoas e em especial aos seus inimigos. Né? As pessoas sentem essa dificuldade pelo rancor dentro dos seus corações. E na época do povo de Israel, até que o Senhor trouxesse a justiça eterna, era dever de todos os juízes implementar e aplicar a lei correta, ele dar sentenças, né? Determinar punições justas quando ocorria desavenças, crimes, danos morais e lesões. E Deus determinou os juízes para esse trabalho porque para o ser humano ser justo no cumprimento da justiça é impossível, né? Porque ele traz consigo os valores internos e nós trazemos dentro de nós essa natureza pecaminosa. Mas os juízes tinham que fazer levantamentos do delito, do crime que ocorreu. Eles precisavam assim de fatos concretos para que eles pudessem julgar. Porém, os mestres da lei da época de Cristo aplicavam essa lei assim de uma forma injusta e perigosa, onde eles abriam a porta para a vingança pessoal. E ao aplicarem dessa forma errada, os mestres da lei deixavam de lado os princípios de justiça e foi tirado do seu contexto, né? E o propósito original da reparação para o fato ocorrido, às vezes havia distorção, né? E assim aqueles que se achavam prejudicados pelos outros, né, acabavam se defendendo exatamente como a lei proibia. Eles faziam justiça com as próprias mãos. Não podemos de forma alguma ler a mente, a consciência de outra pessoa, né? Como Deus faz, né? É porque isso a Sagrada Escritura nos alerta e nos diz, ó, não julgueis para que não sejais julgados, que está lá em Mateus 7:1. E assim esta é a função do soberano Deus, onipresente, onipotente, onisciente, conhecedor de todas as coisas e do que vai no mais fundo da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. O único que é capaz realmente de decidir as sentenças corretamente é Deus e dar a devida recompensa para aquele que merece. Deus, ele é o juiz do universo, onde seus julgamentos são corretos, justos, porque ele, Deus, possui bondade, misericórdia e amor. Mas como o homem não sabe viver em sociedade, vive em intrigas, né, em brigas, contendas, e existe aqueles casos que não são poucos, né, no mundo, onde ocorrem muitas brigas e intrigas, que a causa tem que ser resolvida aqui mesmo, aqui na Terra, onde existem autoridades constituídas na sociedade justamente para resolver esse problema. Porém, nenhuma pessoa deve ter o papel de juiz, de ter o seu júri e ser o carrasco. O que nós devemos saber é que o homem, ele tem essa natureza pecaminosa que já ocorreu lá desde o Jardim do Éden através do pecado de Adão e Eva. E sempre tenta agir de maneira vingativa, seja no âmbito assim, político, né? Às vezes trabalhista, ou na sociedade em geral, como nós vemos na nossa sociedade nos dias de hoje. Em que às vezes tem uma pessoa que ela é preparada para isso, que é o caso dos juízes indicado, que ele indicia, mas às vezes até próprios juízes despreparados também,
que eles também indiciam, eles escolhem fatos, eles julgam e eles mesmos dão a sentença, como ocorre hoje na sociedade, aqui no nosso país, em outros países. Isso nós vemos em quase todos os países que acontece isso. E foi por isso que Jesus, estando com seus discípulos e muitos ouvintes, lá, que ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, que ele nos diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que os perseguem. Jesus ensina um pacifismo proativo, que nós devemos andar uma milha a mais com os nossos inimigos e assumir o controle da situação para não gerar mais problemas para outra pessoa e para nós mesmos. E o versículo-chave a respeito dessa verdade nós encontramos no Antigo Testamento, que é citado uma vez, e citado duas vezes no Novo Testamento, onde Jesus diz: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa a chegar. Que nós podemos ver isso, está lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, Romanos capítulo 12, versículo 19, e podemos ver também em Hebreus capítulo 10, versículo 30. Em Deuteronômio, Deus está falando aos israelitas da época, aos idólatras, os rebeldes, que rejeitavam o próprio Jesus e provocavam a ira do Senhor. E Jesus prometeu vingar-se em seu próprio tempo. E assim Deus promete fazer justiça e nos proíbe de buscarmos uma vingança pessoal. Temos que deixar para Ele, Deus, resolver. E no Novo Testamento, em Romanos 12, 19 e Hebreus 10, 30, fala a respeito ao comportamento do cristão que não é de usurpar a autoridade de Deus, deixar que Ele, Deus, julgue. E em vez disso, devemos permitir que Deus julgue corretamente e derrame a sua retribuição divina contra os seus inimigos, como Ele, Deus, acha melhor. O desejo de vingança está tremendamente enraizado no ser humano e sempre fará com que saia do nosso controle, né? E é desproporcional ao mal que nós recebemos, quando nós queremos julgar. E assim Jesus nos convida a fazer totalmente o contrário, retribuir o bem com o mal, que está lá em Mateus 5, versículo 44. Se a observância dos 10 mandamentos não é precedido do amor, de nada adianta, pois o cumprimento da lei é o amor, como diz lá em Romanos 13:10. Portanto, para que nós tornemos filhos do nosso Pai Celeste, que diz lá em Mateus 5,45, a prática dos mandamentos deve ser o resultado de nós amarmos uns aos outros como Deus nos amou, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz Romanos 5,8. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como o Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa transformada, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a obedecer os estatutos e mandamentos, principalmente o 4º mandamento, e começa a enxergar uma vida de forma diferente. Você começa a manusear melhor as Escrituras. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus, você ganhará de presente algo maravilhoso de Deus que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que está se aproximando, Jesus elevará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, não haverá sofrimento. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união dele, noivo, Jesus, com sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou?
Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.